Eu desejo uma boa noite a todos os presentes. Eu sou Letícia Rauch, para quem não me conhece, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para representar todos os nossos diretores, né? O Tarso Bortolini, a Zelma Padilha e a Luciana Leck. Toque. Segundo o dicionário, o que é o toque? É a ação ou o efeito de tocar, realizar um contato. Para a mulher, um toque, ele representa cuidado, amor próprio, esperança e, mais do que isso, a possibilidade da cura. O toque ele pode salvar vidas e, por isso, o Outubro Rosa é uma campanha tão sensível e especial para as mulheres. Citamos principalmente as mulheres, pois o câncer de mama ele costuma ser o mais comum entre o gênero feminino. Nos homens, a doença é rara, representa apenas 1% dos casos. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres de todas as regiões do país, após o câncer de pele não melanoma. Nas regiões sul e sudeste, as taxas de incidência e mortalidade são mais elevadas. Estima-se, inclusive, que em 2022 o Rio Grande do Sul tenha ultrapassado os 4.000 casos. No Brasil, esse número alcançou os 66 mil casos. Esses dados alertam para a importância do diagnóstico precoce e, sobretudo, da informação. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha de conscientização, mais uma questão de saúde pública. Então, chegar às mulheres que não conhecem a doença ou que não ouviram falar sobre ela, para que todos tenham a chance de lutar por suas vidas. Sendo assim, então, nesta noite, nós convidamos a doutora Fernanda Pruski, a enfermeira Juliana Hack, a nutricionista Fernanda Bortolom e a psicóloga Luciene Slonka para abordarem o assunto e trazerem contribuições importantes sobre a prevenção, sobre os fatores de risco, o impacto do diagnóstico nas famílias e muito mais. Para mediar o evento, contamos, então, com a colaboração das colegas farmacêuticas, amiga Luciene Scherer e Simara Ártico. Desde já, então, eu agradeço a todos os presentes, né, em especial, então, as nossas palestrantes que já estão aqui e mediadoras por aceitarem e quererem compartilhar, né, esses conhecimentos conosco. Então, só para antes da gente dar início no evento, assim, alguns recadinhos para a gente ficar com o microfone desligado para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa que essa palestra ela está sendo gravada e que vai ser disponibilizada depois no nosso acesso restrito. E eu aproveito também para informar que durante a apresentação podem anotar suas dúvidas, que no final a gente vai abrir o espaço para os questionamentos. Podem colocar também os questionamentos no chat ali, que vamos seguir esta ordem das inscrições. Então, eu desejo a todos um excelente evento, e a palavra, então, está contigo, Luciene. Uma boa noite a todos, né? Todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar aqui com profissionais incríveis, profissionais mulheres, vamos falar sobre mulher e vamos falar sobre cuidado, né? Saúde é cuidado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde, né? Saúde é bem-estar físico, é bem-estar mental, e não é a ausência de doença. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre prevenção, sobre cuidado, sobre diagnóstico e sobre vida, principalmente, né? E contamos aqui com profissionais
excelentes para nos ajudar aqui a entender esse caminho da vida, que às vezes esses desafios que são apresentados às mulheres, e como que elas lidam com isso, como que elas lidam com isso fisiologicamente, como que lidam com isso emocionalmente, como que as famílias lidam com isso, e como que a gente pode ser multiplicador desse conhecimento, não só como profissionais da saúde, que temos vários aqui nos assistindo, mas também como pessoas, né? Como podemos multiplicar esse conhecimento e, dessa forma, tornar a nossa sociedade mais preventiva nesse sentido de cuidar da saúde. Então, vou passar a palavra para a Simara, minha colega, né, que vai aqui me ajudar a fazer essa mediação. Simara, contigo. Boa noite a todas, um imenso prazer estar aqui hoje compartilhando desse evento com todos e todas. Estou representando o grupo técnico de trabalho em oncologia do CRF e a Letícia já fez uma, né, excelente introdução. Eu ia trazer alguns dados também de incidência, mas a Letícia já, né, nos trouxe. Então, realmente, diante desse cenário, né, de grande incidência dessa doença na população feminina, é que elaboramos, então, esse evento com a participação do GTT Abraça Mulher Farmacêutica e do Grupo Técnico de Oncologia do CRF, justamente com o objetivo de compartilhar informações multidisciplinares, trazendo esse time de peso de profissionais, né, muito importantes no cenário da oncologia, que vão nos ajudar a refletir, né, de que maneiras a gente pode melhorar com a prevenção, com o diagnóstico, com melhores hábitos, para que nós consigamos melhorar os desfechos dessa doença tão incidente, tão importante na nossa população feminina. Então, gostaria novamente de agradecer muito a presença e a disponibilidade das nossas colegas, e convido então a doutora Fernanda Pruski para que ela se apresente também, e a gente possa então dar sequência aos demais palestrantes e iniciar nossa conversa. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com tantas mulheres competentes para falar de um tema tão interessante e tão importante, né? Que é a prevenção, a conscientização, né? Falar sobre o Outubro Rosa, esclarecer dúvidas. Então, eu sou a Fernanda Pruski, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas, do Hospital São Lucas da PUC. Também sou preceptora da residência médica em oncologia no Hospital São Lucas da PUC e médica pesquisadora do Centro de Pesquisa em Oncologia. Sim. Fernanda, quer dar continuidade? Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite de vocês, né, para estar compartilhando um pouco desse cuidado e principalmente da prevenção e também falar das sobreviventes também de câncer, com esse time também de profissionais que eu já conheço e já acompanho há bastante tempo. Eu sou nutricionista oncológica, fiz a minha especialização na área de oncologia, o meu mestrado também na área de nutrição oncológica, e eu atuo numa clínica de quimioterapia, né, atendendo os pacientes da clínica que estão iniciando o tratamento e também pacientes de fora que vêm, né, buscar orientações e mudança no estilo de vida. Luciane. Boa noite, gente. Bom também falar da minha alegria de estar aqui. Acho que a importância, né, que vocês estão dando para a questão da interdisciplinaridade já, né, por convidar uma profissional de cada área, já fala, né, desse olhar que vocês estão defendendo e que a gente batalha tanto, né, nos nossos locais de trabalho, para que haja esse olhar interdisciplinar, para ver a paciente como um todo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela lembrança. Um prazer estar com as gurias também, que, né, já passei e tive o privilégio de trabalhar.
Então, eu sou Luciane Slonka, sou psicóloga, psicanalista, fiz a especialização em psico-oncologia pela PUC, mestrado em medicina e ciências da saúde, e hoje, então, atuo, eu trabalhei por 10 anos na oncologia do Hospital Moinhos de Vento, e hoje sigo no consultório, atuando com oncologia, e também dou aula no curso de psicologia da Unicinos. Obrigada pelo convite. Um prazer, Luciane. Juliana, por favor. Boa noite, eu também estou muito contente de estar aqui, é muito especial esse momento, é muito importante, como vocês já falaram, né, desse mês, dessa campanha, e além de compartilhar conhecimento, né, é sempre o momento da gente aprender, porque quando a gente para dar uma refletida, uma revisada, até me perguntei assim, né, poxa, a gente está há tanto tempo fazendo Outubro Rosa, e aí o que está impactando de verdade, né? Como é que a gente está educando? Como é que a gente está comunicando saúde? Será que a gente não tem, né, muito mais para poder alcançar esses objetivos em relação à prevenção e detecção precoce do câncer? Então, acho que a gente pode trocar ideias bem legais aqui hoje e sobre isso e sobre o acolhimento das pessoas, né? O cuidado humanizado, e é bem legal ter essa plateia de farmacêuticos. A gente sempre eu admiro muito o trabalho dos farmacêuticos, e as gurias que já trabalharam comigo sabem o quanto a gente o quanto eu sempre quis muito ver os farmacêuticos cada vez mais envolvidos na clínica, né? Lá pertinho dos pacientes, pertinho da gente. A enfermagem se sente muito apoiada quando o farmacêutico está do lado para nos dar respaldo, o nutricionista, o psicólogo, né? E tantos outros profissionais de saúde que são sempre muito bem-vindos nesse desafio de que é cuidar do humano. Obrigada de novo. Muito bom, meninas. Um prazer realmente muito grande tê-las aqui hoje conosco. E para a gente, então, ter um direcionamento, a gente escolheu algumas temáticas para conversarmos. E a primeira delas seria a questão da prevenção com bons hábitos. Então, a Luciane até trouxe o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, né, que define saúde como bem-estar físico e mental, não apenas a questão da ausência de doença. Como o que vocês teriam a dizer em relação a bons hábitos e medidas preventivas para o câncer de mama? Quais as recomendações que vocês... Acho que nós podemos começar pela mesma ordem de apresentação. Talvez vamos começar com a Fernanda Pruski. Pode ser, Fernanda? Sim, quando nós falamos em prevenção primária, né, evitar o surgimento do câncer, a gente tem fatores que independem do que a gente possa fazer, de medidas, né, de prevenção, que são, por exemplo, fatores hereditários, né, fator de risco, algum caso na família, alguma predisposição. Existem alguns casos, né, de câncer que são ligados, né, a mutações hereditárias. Então, isso independe, né, de qualquer medida que a paciente possa fazer. Mas, muitas vezes a gente pode evitar, né, e eu acho que focar nisso, nessa questão da prevenção primária, o que a gente pode fazer para evitar, né, para não evitar ter um câncer, né? Então, tem algumas medidas que comprovadamente podem evitar, né? Então, uma medida importante e que os últimos estudos mostraram que tem evidência de que pode diminuir o risco de câncer, e não só de câncer de mama, como, né, de um modo geral, né, das neoplasias de um modo geral, é o exercício físico, né? Então, 30 minutos de atividade diária, qualquer tipo de atividade física diariamente pode prevenir o câncer. Então, acho que a gente adotar, né, essa medida, assim, esse hábito é muito importante. A segunda questão é a alimentação. A Fernanda vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Mas uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, evitar conservantes, embutidos. Isso também é muito importante. Eu acho que ultimamente a gente tem focado mais numa alimentação saudável, a gente tem buscado mais
aconselhamento com uma nutricionista, né? E não só em questão de evitar a obesidade, não só nisso, no focar mesmo em ter uma alimentação saudável, em prevenção. Então, a gente sabe que isso também pode evitar diversas neoplasias. E também evitar hábitos nocivos, né? A gente sabe que o alcoolismo, por exemplo, né, pode estar ligado aumenta o risco de neoplasia de mama. Então, evitar o excesso de álcool, né, não significa não beber álcool, né? Socialmente, a gente sabe que não tem problema, mas assim, o excesso de álcool pode estar relacionado ao risco de neoplasias, e tem alguns estudos específicos para neoplasia de mama. O tabagismo também, né? A gente não tem estudos específicos para câncer de mama, mas a gente sabe que o tabagismo está relacionado a várias outras neoplasias. E eu sempre digo que o Outubro Rosa é importante, eu acho que não só para focar na prevenção do câncer de mama, eu acho que é importante a gente focar na prevenção de todos os tipos de neoplasia, e eu acho que evitar o tabagismo é muito, muito importante, é uma medida muito importante, que a gente sabe que está relacionada à neoplasia de pulmão, de colo de útero, de bexiga, de cabeça e pescoço. Então, eu acho que focando na prevenção primária, né, que é o que eu posso evitar para ter uma neoplasia, eu acho que esses fatores, né, que eu citei, acho que são extremamente importantes, né, e eu acho que as gurias também podem explicar melhor também. Muito bom, Fernanda. E a Fernanda trouxe duas coisas que são importantes, não só para a saúde física, né, mas também para a saúde mental. E aí, não só falando de prevenção de câncer, mas talvez prevenção de outras doenças também, né? E a gente sabe que tem estudos que a obesidade pode estar relacionada a algum tipo de câncer também. Então, quando a gente começa a pensar em bons hábitos, a gente também previne várias outras doenças, né? Então, é bom não só para o físico, mas também para o mental. Fernanda Bortolom, por favor, fale para a gente sobre os hábitos e alimentação nesse sentido. Então, né, como a Fernanda falou também, os hábitos, né, o estilo de vida não se aplica somente ao câncer de mama, mas a todas as doenças que estão relacionadas ao nosso estilo de vida, como as doenças cardiovasculares, né, como diabetes, todas essas doenças que estão relacionadas com o nosso estilo de vida. Então, quando eu falo em alimentação saudável, é algo que muitas vezes, desde a gestação da mãe, ela precisa ter esse olhar do que ela está nutrindo aquele bebê que está se desenvolvendo, porque isso vai refletir mais tarde também na saúde dessa criança. Então, não é algo que hoje eu vou mudar, é algo que deve ser visto desde da gestação, na infância, e educação nutricional, que eu sou muito a favor, né, que as escolas trabalhem mais isso, que é na escola que a gente tem aprende a escolher, e não são os pais, né? Eu digo assim, não é a criança que vai no mercado e compra uma bolachinha, que compra um salgadinho, né? São os pais, na maioria das vezes, que levam para casa. Então, isso começa desde cedo, que a forma como a gente se alimenta desde a infância, ela vai refletir, né, na nossa saúde, até porque a gente sabe que o câncer ele não se desenvolve da noite para o dia, é algo que é um processo, então a gente precisa ter esse olhar e falar mais nessa parte de educação nutricional e evitar realmente alimentos que são potencialmente cancerígenos, né, que já tem comprovação, como a questão das carnes processadas, né, que são os embutidos, presunto, salsicha, salame, o blanquê, o peito de peru, que às vezes a gente acha que é mais saudável. Não, ele também vai produzir, tem a questão de nitratos, né, que leva a esse processo de defumação. As bebidas açucaradas, como refrigerantes, os sucos prontos, né, são coisas que a gente pode tirar da alimentação, a gente não precisa disso. O açúcar que a gente encontra
nos produtos processados, pães, bolachas, biscoitos que tem na prateleira, que são coisas que não é que a gente não vá comer, a gente sabe que no dia a dia é difícil excluir totalmente isso, mas aprender a escolher o menos pior dentro daquilo que tem. As frituras, em geral, que são questão de salgadinhos, desses alimentos processados mesmo, e a falta de compostos de uma nutrição que tem um papel preventivo, como é uma alimentação rica em frutas, em verduras, que é aquilo que a natureza nos oferece, né? A gente pensa, seguir uma alimentação saudável é caro, mas depende daquilo que é, se a gente escolhe aqueles alimentos que a natureza nos oferece, que a gente escolhe a sazonalidade, tenta buscar alguma feira, que sempre tem feiras próximos, né, nos bairros, a gente consegue se programar e conseguir ter um hábito dentro do possível, né, que é o que a gente chama de uma alimentação mais equilibrada, com mais nutrientes preventivos e menos esses alimentos que têm esse potencial cancerígeno, né, quando consumidos em excesso. A gente sabe que a alimentação das pessoas, elas têm sido muito ricas, né, nesses alimentos ultraprocessados, e a ideia realmente é que a gente tenha esse olhar, né, e dentro daquilo que se oferece, escolher o que é menos prejudicial, aprender a ler o rótulo, né, então isso vem... Então, olha só que legal, a gente já falou aqui, né, tem, claro, as situações hereditárias, né, tem, sim, esse cuidado, né, que pode se ter com o exercício e com a alimentação. A Fernanda trouxe aqui, né, a questão de alguns alimentos que a gente deve ter um olhar mais atento, né, principalmente com os ultraprocessados. E eu queria ouvir agora da Juliane e da Luciane, mas eu vou ouvir primeiro a Juliane e depois a Luciane, porque eu quero ouvir qual é o hábito mental, né? Qual é o hábito para trabalhar a nossa saúde mental. E, Juliana, queria ouvir a tua percepção de hábitos, né? Então, eu acho até que eu queria retomar minha apresentação, porque eu não falei que eu era enfermeira oncológica, né? Estava tão empolgada com a alegria do início do momento e passei como se todo mundo me conhecesse. Então, é que eu trabalho, né, há mais de 20 anos ideia, né, Juliana? na oncologia. Isso aqui fosse uma roda de conversa, a ideia é essa mesmo. Isso, e um tempo eu fiquei na internação oncológica, mas a maior parte da minha carreira profissional foi em atendimento ambulatorial, né, mais focado nas terapias antineoplásicas sistêmicas, mas eu sempre tive um papel muito de construção de modelos de assistência multidisciplinar e de atenção psicossocial. E nesse momento eu estou estudando mais a área de saúde, gestão em saúde, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Porque a gente está falando nas doenças crônicas não transmissíveis, também, né? A gente está falando em obesidade, a gente está falando assim que no geral de todos os tumores, 30% poderia ser modificado com, né? De diagnósticos não podiam, de tumores não seriam desenvolvidos de acordo com o nosso estilo de vida. Mas estilo de vida eu também acho que a gente precisa pensar que não é só do indivíduo. A gente está pensando no indivíduo que está numa comunidade, que tem uma questão social e que tem um governo, né, que também tem que trazer por trás políticas públicas que possam melhorar o nosso acesso, não só à informação, mas também à alimentação e à educação e a tudo mais, né? Então, estilo de vida é uma coisa muito complexa, né? E ainda mais quando a gente pensa assim, que a gente ainda está inserido numa sociedade, num tempo moderno, rápido, fácil, ágil, né? E produtivo, que a gente precisa produzir muito, precisa trabalhar muitas horas por dia e ainda precisa fazer atividade física, precisa se alimentar de forma saudável, né? E aí, então, isso eu fiquei muito... E ainda o profissional de saúde, ele está numa transformação dentro desses modelos de assistência, dentro até os modelos de remuneração que vem mudando, porque a gente está no mundo tá saindo do mundo da quantidade para tentar entrar no mundo do valor, né? E aí o profissional de saúde é muito prescritor ainda, né? A gente passa uma dieta, um programa de atividade física, um plano terapêutico, e será que aquela pessoa não tem informação?
por que será que a gente não faz tudo que a gente poderia fazer em relação à nossa saúde global, né? Então, eu, assim... Isso eu acho fundamental, Juliana, isso que tu trouxe, porque eu acho que vai entrar bem a Luciane aqui, né? Porque o que a gente está trazendo aqui é, será que, além da gente pensar, né, no individual, a gente também tem que pensar no coletivo, e aqui, provavelmente, nós tenhamos aqui nesse grupo muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, será que os nossos profissionais estão escolhendo a adesão necessária para as pessoas trabalharem a autorresponsabilidade da sua prevenção? Né? Então, esse é um questionamento importante. O que nós, como profissionais da saúde, estamos fazendo diferente? Né? Nós ainda seguimos, como a Juliana mesmo disse, sendo prescritor, né? Nós ainda trabalhamos com a doença e não com a prevenção, né? Então, acho que nós temos que avançar nesse sentido, inclusive quando nós estamos falando na preparação desses profissionais para o mercado de trabalho. E talvez a gente tenha que pensar, inclusive, no meio acadêmico, em pensar um pouquinho diferente esse engajamento dos profissionais. Mas desculpa, Juliana, eu te interrompi, mas já quero passar a palavra para a Luciane, porque sabe que o tempo aqui passa, né, gurias? Já é 8h30. Gurias e gurizes que nos ouvem, já é 8h30. Luciane, quero te ouvir. É muito legal ver como dá para fazer uma costura, assim, né, entre tudo que provavelmente vai ser falado aqui, né, mas quando a gente pensa em saúde mental ou nos aspectos psicológicos, a gente fala de bons hábitos, né, eu diria, em termos de prevenção, antes da doença se instalar, saber transitar em meio aos próprios fantasmas, eu diria. O que é os próprios fantasmas? A gente conhecer a nossa própria história, assim, o que cada um de nós ou cada uma de nós entende por perda, por finitude, né? A presidente, me esqueci o nome dela, começou a fala dela falando de toque. Eu não sei se eu estou cortando, mas me avisem se eu estiver cortando. Mas quando ela fala de toque, como que cada mulher consegue se tocar? Porque senão, né, como aí entra a coisa que a Ju estava falando, né, e até a questão das propagandas. Como é que isso é transmitido? De, previna-se, se toca e tal. Tá, mas eu não sei me tocar, eu tenho medo de me tocar. O seio remete à sexualidade, né, à nossa feminilidade. Então, como é que essa mulher transita por isso? Talvez também daí pensando na questão primária que a Fernanda colocou, né, a doutora Fernanda, de como é que a gente está educando, né, assim, em termos de e as mulheres a conhecer o próprio corpo antes, né, assim, acho que essa é uma questão, né, prever, né, assim, essa coisa da prevenção, prever, ver antes, poder se deparar com eu ver algo que eu não tenho condição de ver, que é me ver finita, me ver mortal, me ver frágil, a gente se constitui psiquicamente na vida, né, com uma necessidade de se achar imortal, e aí uma possibilidade de doença já me ataca, essa onipotência que todos nós temos. Eu tenho história da família, não tenho, então tem uma questão aí de herança que eu posso ou não carregar. Então, para começar, eu diria isso, assim, né, que talvez sempre levar em conta de como que eu considero o meu próprio temor da morte, assim, por isso que espaços como esse, assim, para pessoas saudáveis seria importante. Parar para pensar, e se fosse comigo, como é que eu lidaria, né, para poder não parecer uma coisa tão de fora, né, enfim, e para ajudar também a se prevenir e olhar para isso com menos medo, assim, né, aquele quem procura acha, né, que a gente vê e que atrapalha tanto, né, nesse sentido da detecção precoce. Que crença, né, que crença difícil essa, né, quem procura acha. Que bom que se a gente procurar cedo, achar cedo, a gente resolve cedo, né. Então, a gente tem que trabalhar aí essa crença para ser modificada. Mas, Simária, agora eu vou passar a palavra para ti, porque parece que nós vamos falar sobre exames, né? Não é isso? Exatamente. Ficou ótimo. Olha aí, concluímos como precisávamos. Além de prevenção, é fundamental falarmos em detecção precoce. Em relação, então, ao diagnóstico precoce,
quais exames são mais importantes? A gente tem a questão do autoexame, a gente tem a mamografia, muito importante. Então, acho que é importante falarmos sobre, né, essas possibilidades para ajudarmos né, as mulheres a visualizarem como podem fazer, né, a questão do diagnóstico precoce. Então, vou começar aqui falando. Eu acho que a mamografia é o grande, né, é o principal exame, né, que a gente tem que reforçar. É o exame de escolha como rastreamento, né? Mas tem algumas questões assim que eu acho que é importante assim a gente levar essas informações assim para a população, né? A primeira questão é quando começar a fazer a mamografia, né? Que existe, né, a recomendação do Ministério da Saúde e existe a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pelo Ministério da Saúde, é indicado fazer a partir dos 50 anos. Pela sociedade, a partir dos 40. Qual é a questão, assim, né? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, porque, né, a gente acaba vendo muitos casos no consultório, né? A questão é que cerca de 40% dos casos, né, de câncer de mama são abaixo de 50 anos. Então, isso, né, coloca a sociedade, tanto a sociedade de oncologia como de mastologia, né, coloca num papel, assim, de uma detecção mais precoce, né, antes dos 40 anos, 10%. Então, assim, eu acho que isso reforça, assim, eu acho que é importante reforçar a idade do início da mamografia, né, a mamografia, ela deve ser anual. Também tem uma discussão se fazer a cada 2 anos ou a cada ano, mas a recomendação, assim, das sociedades é uma vez por ano, tá? A partir dos 40 anos. Se a paciente tem algum histórico, né, algum fator de risco, histórico na família, aí a gente indica antes, a partir dos 35 anos, tá? Ecografia. Fazer a ecografia, complementar. A eco, ela é mais indicada em pacientes mais jovens com a mama densa. Então, por isso que eu acho que a mamografia é um exame de rastreamento e conforme a necessidade, aí eu acho que é importante, assim, a paciente ter um médico que oriente, né? Para quem ela vai mostrar esse exame. Então, geralmente mostra para o ginecologista precisa olhar esse exame, orientar, precisa de avaliação de um mastologista ou não. Então, eu acho que essas orientações são importantes no sentido de, não, a mamografia é importante, ok, mas tem todas essas dúvidas, assim, que a gente precisa esclarecer. E a outra questão que eu acho muito importante falar é o autoexame. Eu acho que o autoexame, né, como a Luciane falou, e falou muito bem sobre isso, eu acho que é importante a mulher se conhecer, né, essa questão do toque é importante, né, até para, né, toda essa questão, assim, do medo, né, às vezes o próprio medo de se tocar, né, de fazer um diagnóstico precoce, né, e se eu fizer o exame aparecer alguma coisa, né, mas a questão não é essa, a questão é, né, se tiver alguma coisa, a gente quer diagnosticar no início, né, e tratar no início, e a chance de cura é muito maior quando diagnosticado no início. Então, toda essa questão, e só é importante, em relação ao autoexame, reforçar que o autoexame não substitui o exame de rastreio, que é a mamografia. Eu acho que essa ideia tem que ficar, né? O autoexame, ele é válido. Muitas vezes as pacientes, né, se tocaram, viram, diagnosticaram, procuraram auxílio. Eu acho que é extremamente importante esse processo, mas isso não substitui a mamografia. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante para ficar. E, gurias, eu queria ouvir um pouquinho a Juliana também sobre isso, a tua experiência, Juliana, com relação a isso, porque a gente sabe
que às vezes a gente vai ter diferentes pessoas, né, diferentes públicos, pessoas que têm plano de saúde, pessoas que usam o SUS, né, e agora, diante da situação que o país vive, enfim, o SUS tem a sua demanda, obviamente, aumentada. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, já que tu trouxe esse cenário do coletivo e da saúde pública, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como que a mulher faz para ter esse acesso ao exame, né? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Então, a minha experiência maior é na rede privada, né? Mas eu até, me preparando para esse momento, dei uma lidinha no último relatório do INCA, né? E a gente vê também muita desigualdade no acesso, né? Então, 40% das mulheres com mais de 50 anos de baixa renda não fizeram mamografia nos últimos 2 anos. E a gente vê a mortalidade não diminuindo e com projeções ruins, muito, né, porque o rastreamento é a principal forma de reduzir mortalidade por câncer de mama. E aí a gente também pensa no coletivo que será que a gente está conseguindo, enquanto unidade básica de saúde, ter um programa de aproximação dessa comunidade, de construção junto com essa comunidade, tanto em relação a estilo de vida, né, mas também em relação a fazer a sua avaliação com o médico da unidade básica, com a equipe da unidade básica, né, então, e essas são os desafios, né, e uma coisa, acho que bem importante em relação a essa noção de risco, né, então, às vezes a gente se cega para não acessar essa vulnerabilidade, e que as mulheres que são de famílias que têm casos de primeiro grau, conforme o número de casos, esse risco pode ir dobrando, que hoje em dia a gente tem o profissional do geneticista à disposição também para fazer testes de triagem genética de risco, né, as ferramentas para avaliar risco para câncer de mama. Então, claro que aí, então, a gente está falando em alternativas que, para a população em geral, ainda é mais limitado o acesso. Então, o caminho para quem é usuário do SUS é a unidade básica de saúde, né, já que isso está num programa nacional de rastreamento, de controle do câncer de mama. Esse programa não é, assim, tão antigo, né, o mamógrafo também não é, assim, tão antigo, a gente tem à disposição mamógrafo há uns 50 anos, esses programas estão se estruturando, né, e não são programas também tão antigos, mas a gente sabe que temos deficiências, né, no nosso país em relação à estruturação, execução, acesso à saúde, principalmente, e existe muita desigualdade. E, Juliana, indo um pouco em direção à tua experiência, assim, o que tu acha que é mais complicado para as mulheres fazer os exames, né? Porque a gente sabe que tem, às vezes, o temor de fazer a mamografia, que vai ser um exame desconfortável e tal. Na tua experiência, o que tu acha, como que elas chegam e como que elas saem, né? Desses exames? Os exames são muito tranquilos, né? Então, eu acredito que a resistência em cumprir com o cuidado à sua saúde, ele talvez também, e pensando muito nessa mulher que chega já com diagnóstico, né? Ela sempre vem com uma narrativa de sobrecarga, né? E também a gente tem uma percepção de que a gente precisa muito se doar, né? Primeiro eu amo os outros, depois eu amo a mim mesmo. Então é o que a gente escuta, né? Então o amor próprio, quando ele vem primeiro, fica mais fácil de amar os outros, e também fica mais fácil de eu conseguir me colocar nesse lugar de prioridade para que eu cuide da minha saúde. Então, isso é muito, muito comum, assim, quando a gente atende as mulheres com câncer de mama, de que elas estavam cuidando
e se descuidaram e então fizeram um diagnóstico tardio ou, né, não precisa ser tardio, mas que estavam há muito tempo sem conseguir. Existem muitas histórias assim que às vezes até mulheres que são cuidadoras, cuidam do esposo doente, aí o esposo morre, e aí então eu vou agora despertar para mim, e aí a pessoa se vê também numa condição de adoecimento. Então, acho que essa é a impressão que eu tenho, e também com base na minha experiência, um pouco sobre que eu já estudei sobre o assunto. Então, acho que é bem importante a gente apontar realmente eu identificar os meus fatores de risco. Se eu sou de uma população vulnerável, uma população de maior risco, né? Ainda mais quando tem a questão do câncer, o risco de ter uma mutação genética hereditária, eu preciso, o meu rastreamento é diferente, pode ser que eu precise de exames específicos, né? Vou fazer a mamografia, a eco, a ressonância magnética ou outros métodos de imagem. Então, ter um médico que possa definir junto com essa mulher como vai ser o rastreamento, né? Se na população em geral, meu risco está controlado, não digo, porque não tem como a gente estar com risco assim, absolutamente sob controle, pensando que todos nós temos o tempo todo, né, células se dividindo no corpo, mas dentro do possível, eu preciso me colocar nessa posição, assim, né, em primeiro lugar. Eu me amar primeiro, para depois eu conseguir cumprir com todos os outros papéis que a gente cumpre no dia a dia. Que legal, né? Que fit está dando toda essa conversa aqui, né? E aí, eu não me lembro quem de vocês que falou a importância da multidisciplinaridade quando a gente está tratando disso, né? E então, Luciane, eu queria te ouvir agora. A Simara acho que vai te fazer uma pergunta agora importante, que é a questão do impacto, né, emocional do diagnóstico, né, Simara? Vou passar a palavra para ti. Então, já evoluímos, né, para a questão, justamente para esse momento do diagnóstico, e realmente é uma experiência de grande impacto no paciente e nos seus familiares. Então, Lu, seria muito importante que a gente te ouvisse para que tu nos orientasse em relação a isso, né, como é esse momento de receber essa notícia na família, como é que a gente pode ajudar como profissional da saúde no entendimento. Esses dias mesmo eu atendi um paciente que já estava no ciclo 13 e ele me falou, eu estou tentando me achar ainda nessa doença, né? Nessa doença. Então ele ainda nem está reconhecendo, né? Muito ainda, enfim, né? Ele não está nem atribuindo o nome à doença dele. Então é muito importante a gente te ouvir também um pouquinho. Muito legal essa tua contribuição desse paciente, porque quando ele diz me achando nessa doença, né, uma das coisas que eu mais escutava, e acho que eu tentava trabalhar nesse sentido, o quanto esse novo lugar, né, de se ver nessa nova condição vai passar a ser parte de quem essa pessoa é. Né? A gente vê diferentes formas de reação dos pacientes, desde paciente que já me dizia de cara assim, não, isso não me pertence, é só uma bolinha, eu vou fazer a cirurgia, agora só estou fazendo quimioterapia para impedir que volte. Desde outro que sentia, né, e vai de uma coisa que a Ju comentou assim, desse contato com o próprio corpo, de se conhecer e dizer, eu sentia que tinha alguma coisa que não estava legal, né, de conhecer o próprio corpo e dizer, não, eu sou uma paciente oncológica, agora isso é parte de quem eu sou, e eu sei que eu vou ter que ter um cuidado agora para o resto da minha vida. São duas formas bem distintas de lidar, não tem certo e errado, cada pessoa vai agir conforme a sua forma de viver. Eu sempre dizia e digo, né, que as pessoas adoecem como elas vivem. Ou seja, se eu sou uma pessoa mais cética, mais ver para crer, né, assim, vai ser um jeito específico que eu vou querer ter os exames, os números, ou eu vou, né, ver também a doença como um inimigo externo, né, e às vezes algumas campanhas me incomodam um pouco nesse sentido de colocar a doença como um inimigo externo que vem e me acomete, me faz mal e eu tenho que mandar embora essa coisa horrível. Não, é um produto do meu corpo e claro que é assustador se dar conta que é o corpo da gente, como diz a Ju também, que nossas células se multiplicam, mas
de poder pensar que isso acontece comigo, de que claro, é algo que eu quero eliminar, mas que isso faz parte de mim, acho que é importante. Poder escutar essas pessoas. Eu acho que a gente tem um hábito aí da questão do profissional da saúde de achar que essa pessoa, por exemplo, né, isso de se amar, né, assim, agora tu tem que dar valor para ti, tu tem que te cuidar. Tá, mas como é que é isso para essa pessoa, né? Como é que uma pessoa que está com raiva, que está revoltada, que quer, né, assim, né, xingar todo mundo e a gente dizer, tu não pode ser assim, tu tem que pensar, porque, assim, o meio, a mídia, não colabora muitas vezes para isso, né? A cultura de que a pessoa tem que pensar positivo, pensar coisa boa, e porque isso faz mal. Eu acho uma iatrogenia, assim, que às vezes a gente, na boa intenção de dizer, fulana, não pensa assim, agora tu tem que pensar coisa boa, pensa que essa quimioterapia tá entrando, não sei o que. A pessoa tá vivendo uma coisa, né, totalmente indesejada, às vezes interrompe planos de vida. Então, na verdade, o que a psicologia faz, e a gente também, né, tenta, quando faz treinamentos com equipes e sensibilização de profissionais, a gente suportar ouvir o ruim. E isso a família não aguenta, e a família tá no direito dela, e a gente, como profissional, tolerar, aguentar mais a dor. Tipo, eu tô com medo, e se eu morrer? Isso não podia ter acontecido comigo. Aí a gente, em vez de dizer, tá, mas, né, pensa agora que aconteceu, o que tu pode tirar de lição. Não. O que tu sente quando tu pensa por que aconteceu contigo? Né? Ouvir o ruim, a gente, né, enquanto cultura, também, né, uma frase que hoje me apareceu no Instagram, que eu disse, nossa, tem tudo a ver para o evento, né? É muito desafiador curar pessoas em uma cultura doente. E a nossa cultura é adoecida nesse sentido também que as gurias colocaram, de produtividade, de, né, sucesso, de beleza. E aí a nossa questão do feminino também, então ser mulher, imagina ser mulher mutilada, né, mastectomizada, quando a gente tem aí recursos para beleza, 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 padrão, 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 né? Então, assim, poder entender que a doença é uma ferida no narcisismo da gente e como cada pessoa vai poder lidar, como que essa família vai poder também, né, a gente ajudar a família a dar esse espaço de escuta para o paciente, né, para a pessoa agora poder falar dos seus medos, poder comunicar as coisas que sente. A Fê, né, a Nutri também falou do pós, né, eu acho que isso é super importante, cada vez mais, ainda bem, estamos tendo sobreviventes, como a nossa cultura e as famílias também, assim, página virada agora, o pior já passou, e a pessoa sai, como eu digo, com sequelas não só físicas, mas emocionais mesmo. Eu ouvi as pacientes dizer que tem o cheiro da químio ainda, né? Que aí a Fernanda, a doutora, pode explicar o quanto isso ainda habita a pessoa. Eu levei uma paulada da vida que me disse, olha, pode ser que tu não viva até, sei lá, ver teus filhos crescer, e de repente, quando passa tudo, nenhum médico me diz, pronto, agora você está curada, não, é tipo, bom, foi feito o que estava dentro do protocolo, agora a gente tem que ver. E aí eu tenho que voltar para a vida normal com esse fantasma ali na cabeça e as pessoas ao redor já, tipo, quando eu estava doente, todo mundo vinha, como tu tá, e não sei o quê, tem a equipe que da escola. Terminou o tratamento, vida que segue, mas a pessoa continua com essas marcas que tem que ser cuidadas. Então, acho que isso também é importante a gente comentar aqui, o quanto a gente tem que trabalhar em equipe também para oferecer esse suporte pós-tratamento de uma reabilitação para a vida, assim, não só fisiológica, o corpo, a coisa da fisioterapia, que também podia ter mais um físio aqui também, né? Mas, assim, também a reabilitação emocional depois do impacto de uma doença que ameaça a própria integridade e que não precisa ser ruim, né? Também não precisa entrar naquela coisa bonita de agora eu ressignifiquei a minha vida, agora eu aprendi. Tem gente que não aprende nada, infelizmente também. Então, como a gente ajudar cada pessoa a sentir o que precisa sentir? Enfim, eu me empolgo falando. Luciane, tu te empolga, que legal, mas que legal que tu te empolga, porque eu acho que a gente está falando aqui de uma doença que precisa de pessoas empolgadas, né? Pessoas motivadas e que queiram realmente ajudar em trabalhar em equipe. A gente está a 10 minutos de terminar a nossa live aqui. Simone, eu vi que tu levantou a mão, mas eu vou ter que te pedir, né? A gente coloca a tua pergunta ali no chat, tá? Não vou poder te dar a palavra agora, porque a gente está a 10 minutos,
da nossa live aqui, mas a Simone pediu para comentar pediu para o pessoal colocar as perguntas aqui, e a Simone pediu para a Fernanda comentar sobre probióticos como método de prevenção. Fernanda, não sei se tu queres comentar, e se tiver mais alguma pergunta ou consideração, colocar aqui no chat que a gente já traz aqui para a conversa. Eu sou muito fã dos probióticos, né? Mas a gente não tem que usar com cautela, não é para todos os casos, não é para todos os pacientes. A gente precisa cuidar os pacientes que são imunodeprimidos e muitas vezes, além dos probióticos, usar o prebiótico, né? Que é o alimento desses probióticos. A gente precisa usar com cautela, ele pode ajudar muito, mas não é para todo mundo também. A gente precisa ter um cuidado com a alimentação, não adianta eu só vou usar probiótico e não olhar todo o resto, aí é colocar dinheiro fora, mas eu sou muito fã de indicar o uso dos probióticos, só com esse cuidado. Eu acho que essa live, já viram, né? A gente vai ter que fazer várias, né? Porque tem muito assunto. A verdade é que tem muito assunto para ser tratado aqui. Eu coloquei aqui, pedi para o pessoal colocar perguntas no chat, a Simone aqui contribuiu com uma pergunta, mas eu queria agora, nos momentos finais, assim, retornar a palavra para os palestrantes, né, para os nossos profissionais, para que vocês fizessem, assim, as considerações finais de vocês. Se vocês... tanto falando para os profissionais que estão aqui, porque a gente também tem público externo aqui, não profissionais. O que vocês diriam, ou para aquela pessoa que está com dificuldade, né, talvez com medo de fazer um exame, ou para aquela pessoa que acabou de ter um diagnóstico, qual seria, assim, aquela palavra de carinho e de autocuidado de vocês para as pessoas, para os pacientes? Então, vou começar com a Fernanda Pruski. Então, assim, eu gosto muito do Outubro Rosa, né? Porque eu acho que é essa oportunidade, assim, de a gente poder tocar os pacientes, assim, né? Poder reforçar essa questão da prevenção. Como é importante a gente falar de prevenção primária, né? Evitar, né? Evitar o surgimento do câncer, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente fala muito sobre métodos de detecção, mas eu acho que a prevenção primária é o caminho, né? Então, eu acho muito importante falar sobre isso, gosto muito de falar sobre isso, eu acho que isso é extremamente importante, tocar a população em relação a isso. E acho muito importante também a gente estar aqui, nós aqui reunidas, né, cada uma na sua área. Essa questão da multidisciplinaridade é muito importante. Eu acho que isso é oncologia, isso é fazer oncologia. Acho que é a gente poder valorizar todos os profissionais envolvidos. A gente sabe como isso é importante na prática, como isso faz a diferença no cuidado do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Então, agradecer por estar aqui, né, e por ouvir vocês, e fortalecer cada vez mais isso, né, que a gente aqui tem profissionais de vários serviços, né, e que a gente possa fortalecer isso em cada um dos nossos serviços. Acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Fernanda Bortolom. Gostaria de agradecer também mais uma vez, e fica realmente essa mensagem do trabalho, como a Fernanda falou também, multidisciplinar, né? Quando possível, transdisciplinar, que a gente sabe que é algo ainda bem um pouco distante, e que o paciente, ele não é só o câncer, às vezes o câncer é o menor dos problemas que ele tem na vida, né? Por isso ele tem que ter esse cuidado multidisciplinar, aspectos físicos, sociais, psicológicos, emocionais, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva e que o paciente realmente possa aderir a essas mudanças de hábito quando a gente olha todo esse contexto que precisa ser avaliado. Muito bem, Juliana. Difícil escolher poucas palavras, né, para fechar. Foi muito rico, muito obrigada.
a todos para a gente ter compartilhado esses momentos, me fez pensar bastante, e aí eu acho que uma palavra é conexão, né? Eu acho que essa importância da conexão que a gente está tendo enquanto profissionais, enquanto pessoas, mas a conexão com a gente também. Eu acho que a gente tem que estar atento às escolhas. A Fernanda falou em escolhas, falou que, então, se a gente educa as crianças para melhores escolhas alimentares, mas a partir do que eu estou escolhendo, né? Será que é fácil escolher, né, o que eu vou comer? Quando comer também um hábito prazeroso, será que é fácil escolher por fazer atividade física? Então, a gente tem que estar muito atento para a gente, para as escolhas que a gente está fazendo. E, às vezes, até escolhas que são boas doem, né? Então, esse ano eu escolhi dar uma parada profissional, assim, e é uma escolha dolorida, mas também estou escolhendo caminhar com um cachorro, ter um cachorro filhote, para gastar bastante energia. Então, câncer de mama então, o motivo para a gente estar aqui, para a gente prevenir essa doença, mas fazer atividade física, né, controlar o peso, se alimentar bem, é muito mais do que isso, né? Então, é isso, conexão. E uma autora que eu gosto muito, que fala sobre vulnerabilidade, fala em conexão, coragem e compaixão. Então, essas são as palavras que eu queria deixar Brown. aqui. Luciane. Bom, para quem também não é da área, né, que está aqui, mas eu acho que, assim, o que me vem é se conhecer, né, a gente poder prestar atenção na gente, poder lembrar, né, claro que eu trabalho com viés da psicanálise, então, que nós somos habitados por um inconsciente que nos governa, vamos dizer assim, que a gente não tem todo esse controle sobre nós mesmos, ou nós mesmas como a gente gostaria, poder se entender, né, conhecer o próprio corpo, e acho que nós aqui, profissionais, também cuidar de nós, né, isso que a Ju falou, né, também, a gente também é vulnerável, a gente também, né, precisa se conhecer para ouvir a dor do outro e tocar e ecoar na gente, a gente poder também dar esse acolhimento, né. Não tem como acolher o outro sem a gente acolher a gente também, né, então. E agradecer muito, assim, deu vontade de falar muito mais mesmo, assim. Não é, né, a gente está com vontade de ficaria, né, conversando, acho que teremos que ter outras. Simara, minha parceira de mediação, de mediadora aqui dessa conversa incrível que a gente teve, quero passar a palavra para ti, para tuas palavras finais. Aí. Eu acho que essa nossa hora teve menos do que 60 minutos, gente. Passou muito rápido. Mas foi um momento de reflexão muito importante. Eu acho que no sentido, vamos sair daqui mobilizados, porque falamos tantas coisas importantes, tão significativas para o nosso dia a dia, para a gente, né, tentar tornar a jornada desse nosso paciente oncológico, e mesmo o que não é oncológico, que nós estamos aqui com esse objetivo de conscientizar as pessoas para melhorarem, né, para terem uma educação em saúde, mas de que maneira, né, Lu, vamos nos comunicar para conseguir contribuir para que as pessoas se mobilizem para sair, né, realmente cada um encontrar o seu eu e tornar isso possível. Então, queria agradecer muito, foi muito especial estar aqui com vocês hoje.